Os pontos D e E pertencem ao gráfico da função f de x igual ao logaritmo de x na base A, com A maior que 1. Figura a seguir. Suponha que B tenha coordenadas x e 0, C x mais 1 e 0 e A x menos 1 e 0. Então, o valor de x para o qual a área do trapézio BCDE é o triplo da área do triângulo ABE é... questão bacana, né, pessoal? Então, vamos entender o nosso problema? Olha só. O problema está dizendo para a gente que essa curva aqui, tá vendo? Ó, essa curva aqui é parte do gráfico da função f de x igual ao logaritmo de x na base A. Além disso, ele diz que o ponto A, B e C tem coordenadas x menos 1 e 0, x e 0 e x mais 1 e 0, respectivamente. Está pedindo para a gente determinar esse x aqui, pessoal, sabendo que a área desse trapézio é o triplo da área do triângulo. Questão bacana, não é verdade? Então vamos começar a organizar nosso problema. O problema está dizendo que a área do trapézio BCDE é o triplo da área do triângulo ABE. ABE. Excelente. Como é que a gente calcula a área de um trapézio, pessoal? É base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então vamos registrar isso aqui? A área do trapézio vai ficar base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Isso é igual a 3 vezes. Como é que a gente calcula a área de um triângulo? É base vezes a altura dividido por 2. Ó, base vezes a altura dividido por 2. Esse 2 com esse aqui, olha, você pode simplificar, mas esse h com esse você não pode simplificar, pessoal. Apesar da gente estar usando a mesma letrinha, eles representam coisas diferentes. Esse h aqui é a altura do trapézio. Esse h aqui, olha só, é a altura do triângulo, tá? São coisas diferentes. Então não pode cortar não, tudo bem? Então, em vista dessas simplificações, a gente vai obter base maior do trapézio, mais base menor do trapézio, vezes a altura do trapézio, igual a 3 vezes BH. Então tá, vamos atrás agora dessas bases aí, dessas alturas? Vamos lá. Vamos vir aqui para cima agora. Agora a gente vai analisar a figurinha. E toda vez que você estiver trabalhando com gráfico, pessoal, você tem que ter em mente o seguinte: se um ponto está sobre o gráfico de f, ele é do tipo x, f de x. Não pode esquecer disso. Um ponto está sobre o gráfico de f, ele é do tipo x e f de x. Então tá. Vamos atrás da base maior do trapézio. Observe que o trapézio está em pé, tá vendo? Esse aqui está em pé. A base maior dele é esse segmento aqui, olha só, CD, esse segmento CD, que coincide com a ordenada do ponto D. Na verdade, esse segmento aqui coincide com a ordenada do ponto D. Ora, o ponto D está sobre o gráfico de f. Se ele está sobre o gráfico de f e a sua abscissa é x mais 1, sua ordenada é f de x mais 1. Né? Porque o ponto está sobre o gráfico de f é do tipo x, f de x. Esse ponto está sobre o gráfico de f e sua abscissa é x mais 1. Sua ordenada vai ser o quê? F de x mais 1. Então, f de x mais 1 é a base maior do trapézio. Então, você escreve aqui, ó, f de x mais 1 é a base maior do trapézio. Bom, agora a base menor do trapézio é esse segmento BE, que coincide com a ordenada do ponto E. E qual é a ordenada do ponto E? É f de x. Então, ó, mais f de x, isso tudo porque o ponto E também está sobre o gráfico de E, tá? Então, base maior mais base menor vezes a altura agora do trapézio, vamos lá, a altura do trapézio, é esse segmento BC. Se aqui é x e aqui é x mais 1, o segmento BC vai valer 1. Então, vezes 1, né? Vezes 1. Isso tem que ser igual a 3 vezes, agora vamos para o triângulo. Vamos lá, ó, base do triângulo. A base do triângulo é o segmento AB, que aqui é x menos 1, aqui é x, então a base vai ser 1. Base é 1, vezes a altura do triângulo. A altura do triângulo, olha, é o BE, coincide com a ordenada do ponto E, que é o f de x, conforme a gente discutiu aqui, né? Tá bom? Então, f de x. Pronto. O que a gente vai ter aqui no primeiro membro, né? A gente vai ter no primeiro membro f de x mais 1 mais f de x igual a, no segundo membro, 3f de x. Eu vou fazer o seguinte, esse f de x eu vou passar para o segundo membro. Vai ficar 3f de x menos 1f de x, 2f de x. Aí a gente vai obter f de x mais 1 é igual a 2f de x. Pronto. Agora, quem é f de x? Agora você deve vir aqui na lei de associação da função f, olha.
O f, melhor dizendo, quem é f de x mais 1, né? Quem é f de x mais 1? Você deve vir aqui na lei da associação da função f e substituir o x por x mais 1. É assim que a gente calculou f de x mais 1. Então, o f de x mais 1 vai ser o logaritmo de x mais 1. É o logaritmo de x mais 1 em qual base? Na base A. É igual a 2 vezes o f de x. Quem é o f de x? É o logaritmo de x na base A. Um pouco mais, log de x mais 1 na base A, x mais 1 na base A é igual a quem? Olha só, esse 2 está multiplicando o logaritmo, eu posso colocá-lo como expoente do logaritmando. É o logaritmo de x ao quadrado na base A. Pronto. Agora eu tenho uma igualdade de dois logaritmos de mesma base, eu posso cortar os logaritmos, propriedade dos logaritmos, que a gente estudou, né? Propriedade das funções logarítmicas, melhor dizendo, e igualar os logaritmandos. Você vai ter x mais 1 igual a x ao quadrado, ou o contrário, x ao quadrado igual a x mais 1. Tudo para o primeiro membro, x ao quadrado menos x menos 1 igual a 0. O que eu obtive aqui agora é uma equação do segundo grau. Vamos resolver? X é igual a menos b, o b é menos 1 com menos na fórmula dá mais 1, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 1 ao quadrado é 1 mesmo, depois menos 4 vezes a, que é 1, dá menos 4, vezes c, que é menos 1, vai dar mais 4. Sobre 2a. O a é 1, 2 vezes 1, 2. Então, o x vai ser 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Pronto. Só que é o seguinte, pessoal, o x negativo não pode, né? 1 menos raiz de 5 sobre 2 vai ser um número negativo. Não pode ser x negativo porque senão o x não pertence ao domínio da função, não existe logaritmo de números negativos, e até mesmo pela figurinha a gente observa que o x tem que ser positivo, porque o x é a abscissa desses pontos, está à direita do eixo x, tem que ser positivo. Bom, então o negativo aqui você vai excluir, olha, você vai excluir, e vai concluir que o valor de x é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Assim sendo, a alternativa certa é a letra A. Porque 1 mais raiz de 5 sobre 2 é o mesmo que 1 sobre 2 mais raiz de 5 sobre 2, separando as frações, tá bom? O valor de x que satisfaz a equação logaritmo na base 2 de 12 menos 2 elevado a x igual a 2x é... então tá, pessoal, então tá. Bom, o que fazer mesmo para resolver uma equação logarítmica? Primeiro, estabelecer a condição de existência. A condição de existência aqui é 12 menos 2 elevado a x maior do que zero, porque isso aqui é logaritmando desse logaritmo, tem que ser um número maior do que zero. Esse é o passo 1. O passo 2 é a gente resolver a equação, né? Usar tudo que a gente conhece a respeito de logaritmos e resolver a equação. No caso aqui, eu vou usar a definição de logaritmo. Bom, usando a definição de logaritmo, a gente vai obter 2 elevado a 2x, ó, 2 elevado a 2x igual a 12 menos 2 elevado a x. Ou seja, 2 vezes 2 elevado a x mais 2 elevado a x menos 12 igual a 0. Conforme a gente discutiu aí durante as aulas, pessoal, toda vez que você estiver resolvendo uma equação ou inequação, tal que nessa equação ou inequação aparecer coisas iguais, convém a gente promover uma substituição, né? Porque aqui está aparecendo 2 elevado a x e aqui também, tá vendo? Porque o 2 elevado a 2x é o 2 elevado a x ao quadrado. Então aqui também tem um 2 elevado a x, tá bom? Aí a gente promove uma substituição, que é essa aqui, ó, 2 elevado a x igual a y. Pronto. Bom, aí a gente vai obter o seguinte, se 2 elevado a x é igual a y, o 2 elevado a 2x vai ser o y ao quadrado. Y ao quadrado. Mas aqui vai ser y menos 12 igual a 0. Y ao quadrado mais y menos 12 igual a 0. E aí a gente deve resolver essa equação, que é uma equação de segundo grau agora, né? Uma equação de segundo grau. Cujas soluções eu vou fazer por soma e produto, tá, pessoal? Eu devo procurar dois números, tal que a soma dá menos 1, dá o b com sinal trocado, e o produto dá menos 12. Quais são os dois números, tal que a soma dá menos 1 e o produto menos 12? Menos 4 e 3, na verdade. Menos 4 e 3. Então, a gente deve ter y igual a menos 4 ou
y igual a 3. Observa, a soma dá menos 1 e o produto dá menos 12. Menos 12. Muito bem. Então, considerando o primeiro valor de y, y igual a menos 4. Não acabou o problema, porque eu achei aqui foi o y. Eu preciso achar o x. Então, se y é igual a menos 4, significa que 2 elevado a x é igual a menos 4. Estou voltando aqui nessa substituição que a gente promoveu, né? O 2 elevado a x é igual a y. O y igual a menos 4 significa 2 elevado a x igual a menos 4. E essa equação aqui não possui solução, porque o 2 elevado a x sempre é um número maior do que zero. Jamais vai dar um número negativo, não é verdade? Bom, então, agora você considera o y igual a 3. Y igual a 3 significa 2 elevado a x, 2 elevado a x igual a 3. Excelente. Bom, pessoal, e agora a gente pode pensar na definição de logaritmo, né? 2 elevado a x igual a 3 significa que o x é o logaritmo de 3 na base 2. Na verdade, ó, se você for usar a definição de logaritmo, o que você vai fazer? Ó? 2 elevado a x igual a 3. É o que eu tenho aqui. Então, o x é o logaritmo de 3 na base 2. Assim sendo, a alternativa certa é a letra E. Próxima questão. O conjunto das raízes da equação é... Então, ele está pedindo para a gente resolver essa equação aí, né? Então tá, pessoal, resolver essa equação. Muito bem, muito bem. Então, a condição de existência aqui é o x maior do que zero. Condição de existência é x maior do que zero, porque esse x é logaritmando desse logaritmo, tá bom? E o x ao quadrado maior que zero. Mas se x é maior que zero, o x ao quadrado vai ser maior que zero, tá? Bom, e aqui, pessoal, cabe uma observação que é o seguinte. Aqui a gente tem coisas diferentes. Nesse primeiro membro, quem está elevado ao quadrado é o logaritmando x. Aqui no segundo membro, quem está elevado ao quadrado é o logaritmo. São coisas diferentes, tá, pessoal? Então, essa escrita aqui e essa são coisas diferentes. No primeiro membro, você pode pensar na propriedade. O logaritmo de uma potência, o expoente vem para frente do logaritmo multiplicando. Aqui vem para frente do logaritmo. Aqui não dá para a gente pensar em propriedade dos logaritmos. Porque a propriedade só funciona se eu tiver o logaritmo de uma potência, né? E aqui quem está elevado ao quadrado aqui é o logaritmo. Perceberam a diferença? Então, aqui a gente vai obter o seguinte, ó. Aqui, 2 log de x igual a logaritmo de x ao quadrado. Bom, vamos passar tudo para o primeiro membro? Tudo para o primeiro membro, você vai obter 2 log de x menos log de x ao quadrado igual a zero. Bom, a partir desse momento você pode promover uma substituição, como eu sempre sugiro, ou então você proceda assim, olha só. A gente tem duas parcelas, tá vendo? Duas parcelas. E as duas parcelas têm um fator log de x em comum. Então, vou colocar o log de x em evidência. Olha, log de x, abre parênteses. A primeira parcela dividida por log de x sobra 2. Menos. A segunda parcela dividida por log de x vai sobrar 1 log de x, né? Porque aqui está ao quadrado. Log de x. Fechou parênteses, igual a zero. Agora eu tenho um produto de dois números reais, tá vendo? Dando zero. Se o produto de dois números reais é zero, significa que um deles é zero. Então você coloca assim, ó, log de x igual a zero, ou 2 menos log de x igual a zero. No primeiro caso, usando a definição de logaritmo, a gente vai obter o seguinte, 10 elevado a zero é igual a x, ou seja, x igual a 10 elevado a zero. E o 10 elevado a zero é 1. Ó, x igual a 1. Bom, no segundo caso, você vai obter menos log de x igual a menos 2. Menos log de x igual a menos 2. Significa log de x igual a 2, né? Multiplicando por menos 1. E agora você pensa novamente na definição de logaritmo. Olha, 10 elevado a 2 é igual a x, ou seja, x é igual a 10 ao quadrado, que é igual a 100. Pronto. 1 e 100 são números maiores que zero, satisfazem a condição de existência, assim sendo 1 e 100 são soluções da nossa equação. E, portanto, a alternativa certa é a letra B.